acertando os últimos detalhes aí, já já a gente começa a live. E peço para quem quiser ficar, continue comigo, para a gente falar o que Deus quer e o que Deus gosta que a gente fale, que é da sua palavra, ok? Eu glorifico a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela minha saúde, pela saúde daqueles que estão sãos, e também peço por aqueles que estão enfermos nos hospitais, peço por aqueles que precisam de uma cura, de uma restauração, peço por aqueles que necessitam de uma palavra confortável, como diz o nosso bom mestre: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esta é a palavra que ele nos coloca, esta é a palavra que ele nos ensina. Ele fala que o seu fardo é leve, e às vezes a gente carrega um fardo pesado demais por não estar dentro daquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus nos passou, que ele passou para nos ensinar, né? Que ele nos deixou escrito em seu evangelho. Jesus, ele veio, se restituiu da sua glória, como todos sabem, veio como homem, e eu acho que ele não só veio para salvar a humanidade, mas sim ele veio entender o porquê que a gente agia conforme nós agimos. No entanto, ai de mim falar que Deus e Jesus foi pecador, de maneira nenhuma, mas Jesus teve seu momento de agonia no Getsemane, ou Getsemane, né? Nós sabemos que Jesus transpirou lágrimas de sangue, né? Eu falo lágrimas porque Jesus não poderia ter morrido de um ataque cardíaco, Jesus não poderia ter morrido de um AVC, que é falta de ar no seu cérebro, porque a cruz já estava preparada para ele. E ele era o único que não poderia correr daquilo, porque se ele corresse daquilo, a gente não seria salvo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos correr das nossas responsabilidades, nós podemos correr das nossas... do querer de Deus em nossas vidas, que é uma das coisas que eu vou falar hoje de Jonas. Nós vamos ver que Jonas correu, mas não foi muito longe, né? Para quem sabe, para quem já leu a Bíblia, sabe que Jonas tentou fugir da face de Deus, e por ele tentar fugir da face de Deus, acabou entrando no ventre de uma baleia e acabou indo a lugares que ele mesmo não imaginava. Ele cita na Bíblia como que ele estaria num lugar como se fosse um inferno. Vocês imaginam o que é estar no inferno? O que é queimar em lagos de fogos incandescentes, aonde a sua alma clama pela misericórdia de Deus dia e noite? Eu acho que nós não sabemos, tá? Então, como eu estava dizendo, Jesus acabou sofrendo, e ele em momento de agonia transpirou sangue pelos seus poros, que a Bíblia nos relata. Se você for ver pela medicina ou pela ciência humana, quando o homem ele está sob estresse muito, muito grande, segundo relatos de estudiosos, fala que o sangue começa
a correr em suas veias de uma maneira muito, muito efervescente, muito rápida, por você estar passando por aquele momento de agonia. E a primeira coisa que ela atinge é o seu coração. Então você imagine você no momento de agonia, o seu coração batendo fortemente, porque ele precisa bombear o sangue. E o que acontece? A primeira coisa que poderia acontecer seria um ataque cardíaco. Mas Jesus, ele estava ali não para morrer de ataque cardíaco, e ele passou por essa fase. Depois a ciência nos fala que após o ataque cardíaco poderia ter um AVC, tá? Que é um acidente vascular cerebral, por ter, né, porque o coração deu conta de bombear o sangue, mas o sangue continua circulando rapidamente pelo corpo e ele continua precisando de oxigenação, e isso, segundo a ciência, poderia ir para o cérebro e causar um AVC em uma pessoa normal, mas Jesus também não poderia morrer de AVC. Também a ciência explica que logo depois, passada essa etapa do AVC, esse sangue ainda continuaria percorrendo rapidamente seu corpo, e quando você se encontra continuamente nessa agonia profunda, o sangue sim sai pelos poros. E foi o que aconteceu com Jesus, porque ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia que a cruz ia ser pesada demais. Ele sabia que a humilhação ia ser grande. Só que ele não poderia falhar, como Jonas falhou, em partes, como nós falhamos, em partes, quando nós corremos da responsabilidade que Deus nos coloca. Então, o certo seria o quê? Nós aprendemos a escutar a voz do bom mestre, nós cumprimos os mandamentos e preceitos da palavra de Deus, para que assim nós podemos seguir o que Deus tenha a nos oferecer, ok? Então, como eu disse, nós vamos lá na palavra de Jonas. Eu já deixei marcado aqui. Eu acredito que a leitura é um pouco prolixa, tá? Porque eu não posso explicar rapidamente para vocês. Eu não posso ler um texto bíblico e além de te dar um entendimento, eu preciso te dizer o que esse texto, ou que esse versículo, que esse capítulo quer dizer. Porque eu posso chegar aqui para você e dizer assim, vamos em números. Primeiro, antes de chegar em Jonas, eu marquei números aqui. Quem tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo. E eu vou aumentar um pouquinho o louvor, porque ele me faz muito bem. Acredito que quem esteja ouvindo também. Quem tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Lá no Antigo Testamento é o quarto livro da Bíblia, Números 23, capítulo 19. Como eu disse, tá, para vocês, eu acho que aumentei demais, eu vou diminuir um pouco. Como eu disse para vocês, não adianta a gente ler um versículo da Bíblia, porque ela pode ser interpretada de uma maneira equivocada. Ela pode transparecer de uma maneira que não é a verdade, que é o que muitos fazem. Eles leem um versículo bíblico e acabam inventando uma história, e a nossa Bíblia nos fala
que ai daquele que tirar um J ou um tio. Isso Jesus mesmo fala. Ai daquele que tirar um J ou um tio das palavras. E a Bíblia também nos relata que aquele que fala o que não está escrito biblicamente, ele pode ser chamado de mentiroso, porque não está escrito nas Escrituras, tá? Então aquilo que não está escrito nas Escrituras não é verdade. Isso vem do homem, e a gente tem que tomar cuidado, que é o que muitos fazem hoje, né? Eles fazem coisas que não são provenientes dos mandamentos. Eles inventam coisas para que doutrinas religiosas se encaixe biblicamente, acaba levando você a cometer pecados. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Nós temos que tomar cuidado com o que realmente Deus quer da gente. Por isso, a gente não pode ter um culto irracional. Por isso, a gente tem que ter um culto racional e ler a Bíblia para poder entender o que Deus quer da gente. E não chegar numa igreja, escutar o que o doutrinador, que é a pessoa que é dirigente dali, ela te mostra de uma maneira dela, e às vezes aquela maneira não é a correta. Por isso, abram os olhos, leiam a palavra, tenham um entendimento bíblico, para que vós não sejais enganados. Tá? Porque a Bíblia nos fala, Jesus nos fala que muitos virão em meu nome no final dos tempos, mas nem todos falarão aquilo que provém da boca de Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca de Deus. E o que provém da boca de Deus? E o verbo se fez carne. A Bíblia é o que provém da boca de Deus. Eu acredito infinitamente nas promessas bíblicas e no que a Bíblia fala. E não no que o homem fala, porque o homem, ele é usado por Satanás. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas coisas são verdades, mas muitas coisas são inverdades para poder manipular, para poder dizer que são de Deus. Mas como eu já disse em outras ocasiões, até Davi foi usado por Satanás. E ele já tinha um bom tempo de reinado, só que o povo de Israel pagou por isso. Por isso a gente tem que tomar cuidado e não ser inocente, porque a gente precisa ter o conhecimento. Mas vamos lá. O que fala em Números 23, 19, que quer dizer assim: Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dizia ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tá? Todo mundo conhece essa passagem. Realmente é bíblica, ela está aqui. No Números 23, 19, vou ler novamente. E Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não falaria? Ou falaria e não confirmaria? Tá. Espero que vocês tenham gravado. Agora nós vamos em Jonas. Foi o que eu acabei de ler praticamente. O que nós lemos lá? Que Deus não é filho do homem para que se minta, que não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora eu quero que vocês vão a Jonas, capítulo 3, versículo 10. O último versículo do capítulo. Vamos lá, Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que lhes faria, e não o fez. O que eu venho dizendo? Eu vou repetir. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, peraí. A Bíblia entrou em contradição? Não. Ela não entrou em contradição. É o que muitos acontece. De repente, alguém dentro de um templo,
Ele profetiza uma palavra para você e cita que Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí você vem em Jonas 10 e lê uma palavra dessa, que Deus se arrependeu do mal que lhes fazia. E aí? Como é que faz o negócio? E aí, em que acreditar? Então, por isso, você não pode ler um versículo e tirar uma história daquilo ali que não está no contexto. Em Números 23, 19, que é o que fala que Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa, seria é sobre Balaão e Balaque, que edificaram altares a Deus, holocaustos, e eles vinham de uma promessa. Inclusive Deus chegou a falar com Balaão. Então houve um contexto até chegar no denominador, que era que que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque haviam altares ali que estavam sendo erguidos a Deus por mandamento de Deus, e ele não poderia amaldiçoar uma terceira pessoa, que seria Jacó. Que ele fala: como é que eu vou amaldiçoar quem Deus já abençoou? Se Deus ele te abençoou, não tem como ele mandar algum outro homem te amaldiçoar, mesmo que ele seja um outro profeta. É isso que a palavra, o contexto quer dizer. Isso não serve para todos os momentos da sua vida, que é o que eles tentam empregar na sua mente. Aí Deus me trouxe nessa noite para te revelar isso. Deus me trouxe nessa noite que Deus se arrependeu do mal. Que a palavra de Jonas, né? Todos sabem a história de Jonas. Para quem não sabe, Jonas teve uma palavra do Senhor, tá? Eu vou ler aqui para vocês. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E que Jonas fez? Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor e foi para Tarsis, que era uma cidade totalmente oposta àquela que Deus teria mandado ele ir. E o que Deus se arrependeu aqui foi de ter, vamos dizer assim, profetizado que iria fazer mal a Tarsis. Por quê? Porque, para quem conhece a história e para quem não conhece, tá? O Senhor, né, a partir da hora que Jonas se levantou para fugir da face do Senhor, ele pegou um navio que iria ao oposto da cidade onde Deus tinha mandado ele, e nesse navio Jonas se escondeu no porão. Mas Deus, pela promessa que tinha na vida de Jonas, e pelo que Deus sabia o que Jonas ia fazer em Tarsis, em Nínive, desculpa, a grande cidade de Nínive. Segundo estudiosos, naquela cidade havia 120 mil pessoas, tá? que estavam totalmente perdidas. E o que aconteceu? Ele se escondendo no porão do navio, Deus mandou uma grande tempestade, que é o que a palavra aqui nos fala, que todos os marinheiros temeram, que estavam sobre aquele barco. Mas todos eles tinham deuses diferentes. Olha só, toda a palavra de Deus tem um aprendizado. Por isso que você não pode ler um texto bíblico ou um versículo bíblico e criar uma história sem o contexto. Porque você sai da verdade. E as pessoas parecem que têm preguiça de ler. As pessoas parecem que elas não querem saber da verdade e gostam de ser enganadas. Porque aqueles que não leem a palavra, eles não têm o discernimento do que Deus quer com aquele texto para a vida deles, o porquê que serve.
E o que acontece? Nós vamos então servir de piolho, nós vamos pela cabeça dos outros. Será que está certo isso? Será que isso está certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Como eu falei, a deuses estranhos, tá? E lançavam no mar as fazendas, que eles estavam, era um navio cargueiro, né, pelo que a Bíblia nos relata, e lançaram as suas fazendas. Eu acredito que lançaram carneiros, ovelhas, bois, o que estavam ali, as suas fazendas, ou alguma colheita, né? Vamos dizer, a Bíblia não cita, ela não especifica aqui, mas lançaram ao mar essas fazendas para poder desafogar o barco. Mas aquela tempestade vinha de onde? Vinha de Deus. Porque a tempestade era para atingir Jonas. Era para Jonas saber que o que ele estava fazendo não era certo. E talvez essa tempestade ela venha se jogar em nossas vidas. Por quê? Não é o demônio às vezes. E sim, a tempestade vem de Deus. Por quê? Porque essa tempestade, Deus quer que você siga o que Ele está mandando você fazer. E como que nós sabemos o que Deus está falando pra gente, o que Deus está mandando a gente fazer? Pelo conhecimento da palavra. Pelos seus pregadores que estão em Cristo Jesus. Pelos seus pregadores que naquele dia é usado pelo Espírito Santo para falar para você o que Deus quer de você. Como falou comigo. Ou você acha que eu estou fazendo lives à toa? Para quem me assiste, eu acho que eu estou aqui para brincar com a palavra de Deus, para brincar com os mandamentos e falar contra aqueles que distorcem a palavra, para falar contra aqueles que não falam a verdade. Eu não estou aqui para condenar. Ai de mim sair do contexto, a palavra de Deus fala. Ai daquele que falar, sendo que Deus tenha dito para que ele fale. Ai daquele. Então, uma pessoa que é temente a Deus, ela não pode falar aquilo que Deus não manda ela entregar para você. Então, há momentos e há horas que nós temos que acordar. Olha a grande tribulação que nós estamos passando. Será que não está na hora do cristianismo brasileiro acordar e ver o que eles estão pregando não é o que provém da palavra? Porque eles estão tirando o tio e o jota da palavra. Estão acrescentando coisas que não existem. Estão acrescentando doutrinas que não existem. Eu ouço falar de irmãos que congregam que está escrito biblicamente que Deus fala que até os centímetros da roupa que se usa é bíblico. Eu gostaria que vocês me provassem isso. Eu gostaria que vocês condenassem a vocês mesmos, hipócritas. Fora da palavra. Vocês sim são fora da palavra. Vocês brincam com a palavra de Deus para que seus templos sejam magnificados pelo homem. Sabe por quê? Porque vocês gostam de doutrinas que levam a pessoas ao inferno. Porque vocês são doutrinadores de Satanás. Porque vocês corrompem aquele que gosta de ser corrompido. Por isso que eu falo, leiam a palavra. Tenham um entendimento do que Deus quer de vocês. Para que vocês não sejam enganados e sejam lançados no inferno. O inferno é verdadeiro. Todos nós que cremos biblicamente sabemos disso. Eu não estou aqui para falar contra o dízimo das igrejas. Eu pago o dízimo. Eu sou dizimista. É lei. Eu não estou aqui para falar contra os 10 mandamentos. É lei, apesar de ser Antigo Testamento, mas não foi abolido por Jesus Cristo. Eu não estou aqui para ir contra a palavra de Deus. Eu estou aqui para ir contra vocês, falsos profetas. Que muitos não voltam e não vão para a igreja pelos seus julgamentos errôneos, pelos seus julgamentos de demônios.
Muitos se desviam da palavra, porque vocês não falam a verdade que tem que ser dita. E vocês falam o que é vamos dizer assim, para as mentes das pessoas acreditarem naquilo que você fala e não na verdade. Por que vocês fazem isso? Será que você condenando alguém, que é o que a palavra condena, se você condenar, você vai ser condenado da mesma maneira? O que a gente pode falar é que a pessoa não está correta naquilo. Para isso, a palavra me garante que você tem que pegar um irmão da mesma congregação que você, e quando você vê a iniquidade do seu irmão, do seu próximo, tirar ele de canto. Primeiro, não usar o púlpito. O púlpito não é brincadeira. Você tem que ter respeito por aqueles que pagam o dízimo e sustentam a sua obra, que é o que vocês não têm. Ok? Que é o que vocês não têm respeito. Vocês não têm a dignidade que vocês falam que têm, porque vocês estão em pecado. Porque vocês estão julgando o que não é para ser julgado. Vocês têm que ensinar. Que pastor hoje que vai buscar a ovelha perdida? Fala para mim. Eu li 2 palavras que são contra todos os pastores, porque não estão fazendo aquilo que Deus manda. E sim, estão fazendo aquilo que vem em seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Apesar de Deus morar em nossos corações, mas mora daquele que segue retidão a palavra de Deus. Não segue os seus preceitos e mandamentos. Pastores, apóstolos, não andaram com Cristo, mas são apóstolos. É estranho, né? Para mim, apóstolo tinha que andar com Cristo para ser apóstolo. E mesmo os que andaram erraram. Faltavam com a fé. E hoje vocês são o dono da verdade, tirando as pessoas da igreja, tirando pessoas que deveriam servir a Deus por falarem blasfêmias, como Jonas. Ele correu, né? A Bíblia não relata antes, relata do momento que Jonas foi chamado e que estava no barco, e o que ele fez, e os seus prodígios, e que no final Deus se arrependeu. Tá aqui? Ou vocês vão contra a palavra de Deus? Deus se arrependeu de ter falado o mal para a cidade, porque eles se redimiram dos seus pecados. Eu li uma palavra ontem que falava quase a mesma coisa. Eu li uma palavra ontem que falava que Jesus falava que depois que ele apresentou seus prodígios a várias cidades, que ele fez vários milagres, só que essas cidades não agradeceram. E será que se Sodoma e Gomorra na época tivesse visto o que Jesus teria feito, seus prodígios, será que eles não teriam se arrependido? Será que a boca de vocês não estão sendo tomadas pelo espírito maligno e tirando as pessoas da igreja, tirando a fé delas, por doutrinas religiosas que não vão levar vocês a lugar nenhum a não ser para o inferno? Revejam seus preceitos e mandamentos. Não sigam o que o homem quer que você faça, mas sigam o que a palavra de Deus e o que o Espírito Santo manda. Está na hora de acordar. Cadê os pastores que curam? Estamos chegando a 3.000 mortes de Covid. Cadê os pastores que curam? Cadê os pastores para entrar dentro de uma sala de leito de hospital onde há enfermos de Covid? Imponham as suas mãos lá. Curem eles, se é vocês que curam. Curem eles lá. Não curam, não vão. Se fosse Jesus, ia. Vocês não são seguidores de Jesus Cristo? Então vão. Sem medo. São 365 vezes bíblico
biblicamente. Não temas. Vocês não são apóstolos? Vão aos enfermos e não ficam sentados, engordando seus bolsos e suas contas bancárias, debaixo de ar-condicionado, pago pelo dinheiro do dízimo, que não serve para nada, a não ser para engordar os seus bolsos e suas contas bancárias e os seus luxos. Saiam da onde vocês estão. Não se escondam que nem Satanás se esconde. Porque vocês já repararam? Quando Satanás se manifesta em alguém, nunca é o próprio, e sim é algum mandatário. É o que vocês fazem. Vocês mandam um obreiro, vocês mandam um presbítero, vocês mandam alguém. Talvez, mas não mandam dentro do hospital com leitos de Covid, né? Isso vocês não mandam. Mas vocês mesmos não vão dar a cara a tapa no meio do povo. Não vão pegar aquele irmão que está desviado e chamar ele de volta. Não vão pegar na mão dele e chamar ele de volta para a igreja. Você sabe por quê? Porque vocês estão fora da palavra. A igreja está corrompida. Não são todos, não estou generalizando, mas a maioria. Como eu disse ontem, vou repetir, a porta do céu é estreita, como a entrada na Terra Prometida. Só entraram de 2,5 milhões. Então está na hora da gente se voltar a Deus e saber o que realmente é de Deus e o que realmente é interesse do homem. Ok? Vamos terminar a palavra então. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, dormia profundamente um sono. Tá? E o mestre do navio, chegando-se ele, e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. O teu Deus com letra maiúscula, porque é o Deus de Jonas, é o nosso Deus. Talvez assim o Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Então quer dizer que todo momento de angústia, nós nos lembramos do nosso Deus. Todo momento de tribulações, nós lembramos daquilo que Deus tem guardado para nós. A sua palavra verdadeira. A sua dignidade, que sem verdade nós não conseguimos alcançá-lo. Sem estar temente a Deus, nós buscamos o ouro e a prata, mas nós não buscamos a verdade em Cristo Jesus. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Olha só o que eles fizeram. Por que causa veio este mal sobre a nossa nação, sobre o nosso barco, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre os nossos? Por quê? E eles lançaram sorte. Por quê? Porque nem todos acreditavam no Deus, a não ser Jonas. Só que eles lançando a sorte, sabe o que aconteceu? Vamos ver? Como não existe acaso e não existe coincidência, porque Deus, ele é o plano maior e Ele sabe de todas as coisas, e Ele já sabia o que tinha que acontecer, desde que você não fuja dos planos dele. Se Jonas aqui continuasse fugindo dos planos de Deus, Deus iria afundar aquele barco, eu não tenho dúvida disso. Deus iria afundar aquele barco. Sabe por que Deus não afundou o barco? Vocês querem saber? Vamos lá então. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe diz: eu sou hebreu e tenho temor ao Senhor, o Deus dos céus, e fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizeste isto? Olha a pergunta deles.
Por que fizeste isto? Porque o temor tomou sobre eles. Porque há só um Deus e os deuses deles não estavam ajudando eles. Então vamos lá. Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele contou. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque eles queriam que continuasse a viagem e que não afundasse o barco. E eles já tinham lançado mão de tudo que estava com eles. Olha aonde a falta de obediência de Deus levou Jonas e quem estava ao seu redor. Então você que não tem entendimento da palavra, que não procura saber o que seu pastor está falando, para que você não caia como esses homens que eram inocentes por acreditarem em outros deuses, mas nós não devemos condená-los porque eles não tinham conhecimento, e sim eles eram inocentes, como você está acreditando no Deus do seu pastor, ou no Deus daquela igreja, ou no Deus que não vai te servir para nada, e a sua condenação está chegando a esses homens que estavam no barco junto com Jonas. Então busque o entendimento da palavra, para que você não seja enganado. Vamos lá. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Claro, Deus queria que Jonas fizesse alguma coisa para poder livrar a ele e aos homens. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então aí você tenta sair da tribulação sem obedecer às ordenanças de Deus, e Deus vai engrossando o mar contra você, Deus vai engrossando a enfermidade contra você, Deus vai engrossando tudo de mal contra você, e você continua remando contra a maré. Será que isso é válido? Meu Deus, acorda, povo! Irmãos, acordem! Busca o entendimento da palavra antes que sejam tarde para a vida de vocês. Quantos já morreram? Quantos estão morrendo por falta de se voltar para Deus? Mas vamos lá. Então clamaram ao Senhor, todos clamaram ao Senhor, porque viram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, mesmo sem eles fazerem nada, mesmo sem Jonas fazer nada. Por quê? Porque aquela tempestade, por mais que eles clamavam ao Deus deles, ela não cessava. Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, de Jonas, e não ponha-nos sobre nós o sangue de inocentes, foi o que eu acabei de falar para vocês. Sangue de inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. Jonas não se jogou no mar, e nem o barco jogou ele no mar. Mas as pessoas, os inocentes que estavam com ele, jogaram aquele profeta no mar, para que se cumprisse a palavra, para que eles não perecessem. Aí vocês perecem dentro das suas casas, vocês perecem dentro dos seus trabalhos, vocês perecem na sua vida intelectual, mas por seguir doutrinas que não são de Deus e sim do homem, e por estar dentro de uma organização, porque você congrega numa organização que talvez não é, Deus não faz parte daquilo. E aí? Você está perecendo? E você vai esperar? Você vai esperar o mal sobrevir sobre a sua casa, sobre os seus e sobre a sua vida? Então aqueles homens jogaram Jonas no mar. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, colocou sobre Jonas. Todos sabemos que esse grande peixe, por acaso, Jesus vem a falar depois que seria a baleia, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
viste a minha angústia, Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu vistes a minha voz. Quer dizer que Jonas estava sofrendo demais no ventre daquela baleia. Gente, mas por quê? Pela desobediência, pela falta de retidão à palavra, pela falta de obedecer a Deus, como tem vários citados na Bíblia que não obedeceram a Deus e acabou acontecendo o que? Acabou padecendo. Mulher de Ló, como eu citei ontem, virou estátua de sal por desobediência. E inúmeros outros, se a gente for, né, a gente consegue achar vários. Então não vamos padecer por desobediência à palavra de Deus. Então vamos lá. Porque tu me lançastes no fundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercam, até a alma o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim, em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Olha só o que Deus está nos falando. Quando eu desfaleci em mim, minha alma, eu me lembrei do Senhor. Toda vez, que é o que está acontecendo agora. Quando nós estamos desfalecendo, quando nós estamos padecendo, nós lembramos de Deus. Que é o que eu falei um pouco atrás. Só que nós lembramos de Deus da nossa maneira. E a gente se rende naquele minuto, mas daqui a pouco a gente volta a cometer as mesmas iniquidades. E do que valeu se render naquele momento se você volta a praticar o mal e a perversidade? Não valeu nada. A Bíblia fala que Deus não escuta a oração dos pecadores. Nós não temos que ser santo, mas naquele momento de redenção, Jesus fala para a prostituta que não foi apedrejada: ide-vos e não pequei-vos mais. Ele vai escutar a sua oração até aquele momento que você sente que o Espírito Santo te tocou e que você não deve mais cometer aquilo. Mas aí, se você volta a cometer, o Espírito Santo não se encontra mais em você. Que é o que Davi clama: Deus, não tire o seu Santo Espírito de mim. Porque sem o Santo Espírito nós não somos nada. Nós não fazemos nada. E vamos lá. O que observam em vaidades vãs. Tudo que é vaidade, o que Paulo vai falar lá na frente, em uma das suas cartas, a vaidade, ela não nos agrega nada. Em vãs vaidades, a vaidade não nos agrega nada. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. E veio a palavra do Senhor, tá? Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Aí está Deus profetizando novamente para Jonas, mandando Jonas: vai, Jonas. Vai, Jonas. Esta é a sua cruz. Não é cruz, porque no final ele salvou uma cidade com 120 mil pessoas. Mas vai, Jonas. Continua a sua caminhada. Não desista. Porque olha a misericórdia de Deus. Deus poderia ter deixado ele no ventre do peixe. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E esse plano tinha que ser concretizado. Porque senão Jonas pagaria por 120 mil almas. Você já pensou você ter um ministério e pagar por 120 mil almas? Jesus vai falar lá na frente que o pouco aconteceu com Sodoma e Gomorra.
para aqueles que viram os prodígios e não agradeceram. Vamos lá. E veio a palavra segunda vez a Jonas: levante-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E a pregação que eu te disse, a pregação que Deus mandou ele fazer, não a sua pregação. Não a pregação que o pastor quer fazer, que o padre quer fazer. E sim a pregação que Deus manda você fazer. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pegava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Deus não poupa. Deus não poupa, pessoal. Pode ser o maior, pode ser o menor. Deus não poupa. Cuidado com o que você fala aos seus filhos e aos seus pequenos, porque eles estão vendo você como exemplo. E talvez eles também possam ser condenados como você pode ser condenado. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Jesus fala: a partir da hora que você começar a pregar o meu evangelho, você vai chegar até aos reis pela minha palavra, mas não vai achando que você vai encontrar boa coisa. Então, os pregadores que acham que vai chegar aos presidentes, aos reis, com bons olhos, por estar agradando ao homem, vocês estão agradando a Satanás e não a Deus. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, porque aí depois o rei viu que realmente Jonas era um homem de Deus, e a profecia de Jonas iria se cumprir, que iria destruir aquela cidade. E a mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma. Provém é submeter, né? É degustar, é comer. Então o jejum estava proclamado pelo rei, tá? Pela palavra de Deus, não pela palavra do homem. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas o homem e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles. Aí nós chegamos no 10. Olha lá, o que Deus, o que a Bíblia nos relata, né? O que Deus nos relata. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam, e não os fez. Então, Deus se arrependeu, porque, olha o contexto que eu contei para vocês, em 56 minutos. 10 em 46, porque 10 foi para mim poder compartilhar a live e começar uma introdução. Olha só a palavra verdadeiramente dita, lida em 1, 2, 3 capítulos, para chegar num contexto onde vocês viram que Deus se arrependeu do mal que profetizou aquela cidade, porque elas se arrependeram de seus maus caminhos. E assim pode ser nas nossas vidas. Assim pode ser na igreja de Cristo. Eu não digo que não possa ter várias denominações, porque Paulo profetizou para 7 igrejas diferentes, Filadélfia, Corintos e outras mais. Então, por quê? Porque não é uma só dona da verdade. E sim, a Bíblia fala que nós temos que respeitar a opinião. Então prestem atenção e não criem doutrinas dentro de igrejas que não vale.
e sim vale só para o homem e não para Deus. E vocês, servos como eu, buscam o entendimento da palavra. Buscam o que Deus quer de vocês, como Jonas, para que vocês não passem pela tempestade e ter que passar pelo inferno de entrar dentro do ventre do peixe. E Deus se arrepende. Quando é para o bem, porque Deus de maneira nenhuma quer mal para os seus. Deus não fez a criação dele para que pereça. E no entanto que ele mandou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você acha que Deus vai querer matar os seus filhos? Por mais que eles estejam errados. Então vamos acordar, pessoal. Vamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Mas principalmente aos que se dizem pastorear ovelhas, preguem a verdade dentro dos templos. E não agradem ao homem, falsos profetas. Não agradem ao homem, sim agradem a palavra de Deus. Sigam o que Deus quer de vocês e santifiquem-se. E principalmente santifiquem-se a sua igreja para que quando voltar o Cordeiro, a gente possa ser arrebatado todos juntos. Eu espero que vocês tenham entendido. Já disse que eu não estou generalizando. Mas aquele que o Espírito Santo tocar no seu coração, se converta. Se converta. Eu não tenho teologia, não tenho faculdade de teologia. Eu não sou grande. Mas o que Deus coloca no meu coração, e não é o que eu penso, tá? É o que o Espírito Santo me manda eu falar. Eu entrego. Não estou citando religiões, nem nomes. Eu só estou citando o que Deus mandou falar para vocês. E eu espero que as minhas palavras toquem no coração de vocês. Na época de Sodoma, quando Deus veio conversar com Abraão, ele disse a Abraão que se padecia por aquelas cidades. Mas Deus falou: Abraão, tu achas que eu não toquei neles? Abraão, tu achas que eu não coloquei o meu espírito neles e coloquei o arrependimento neles? Mas Abraão, eles não se compadecem. Eles não se restauram, Abraão. Então vamos tomar cuidado. Vamos se restaurar. Vamos se redimir com Deus. E a nossa nação será sarada. Em nome de Jesus. Eu termino.